Sejam muito bem-vindos ao vídeo. Esse vídeo é uma prévia. Se vocês quiserem algum vídeo sobre um determinado desses multímetros, é só entrar nos comentários. Basicamente, hoje eu vou explanar um pouquinho sobre o mundo dos alicates amperímetros, multímetros e multímetros fixos. Onde deve se usar, quando, de que forma, qual é mais viável, entendeu? Esses daqui são os mais comuns, que somos encontrados no dia a dia, né? A gente vai ter aqui, primeiramente, esse maior, o que tem mais funções que eu tenho, é um Hikari HM90 2090, né? É um multímetro muito bom, é o que eu uso mais no meu trabalho, e ele é muito preciso. Todos os Hikaris aqui, eu posso atestar que a qualidade deles é incrível. São extremamente precisos, eles vêm de fábrica, com certificado, né? Então todos eles vêm testados, provavelmente por amostragem, né? Testado manualmente. E esses aqui pequenininhos, que são os da NAG, que eu já mostrei um vídeo sobre eles separado, são também o multímetro que consegue se equiparar aos da Hikari, entendeu? Eu já tive, você vai perguntar, poxa, você tem tantos multímetros, por que você não comprou um de boa qualidade? Então, eu já tive um Fluke, entendeu? E o custo de manter um Fluke, por exemplo, você queimar um fusível de um Fluke, cara, prepara pra uma lapada, entendeu? Não que esses daqui são mais simples, entendeu? Mais baratos. Mas assim, com o preço de um Fluke, você tá vendo todos esses daqui, entendeu? Com o valor do Fluke que eu tinha, eu consegui comprar praticamente todos esses aqui. Então, é muito discrepante, entendeu? Porque você vai ter ferramentas de usos distintos que podem ser utilizados em lugares diferentes, e você tem o preço tudo concentrado em uma única ferramenta. Se for a única coisa que você usa for multímetro, realmente, vantajoso você ter um multímetro de boa qualidade. Mas se você às vezes precisa de um multímetro, às vezes precisa de um alicate amperímetro, em algumas coisas você precisa de medidores fixos, né? Então, entendeu? Principalmente que nem eu tenho kits, né? Então, por exemplo, esse aqui fica em um kit, esse aqui fica em outro, esse aqui fica em outro. Os que eu mais uso são esses três aqui. Esses três aqui, os dois pequenos e esse. São os que eu mais uso. E o alicate amperímetro, sinceramente, a precisão desses dois aqui é bem legal. Esse aqui é um MT87 e esse aqui é um Hikari H266. São multímetros bons, entendeu? De boa qualidade para o público-alvo, né, deles. Então vamos começar a destrinchar. Primeiramente, multímetro, alicate amperímetro. Primeiro que você precisa saber, se você é um eletricista, você precisa fazer aferições indiretas de corrente para dimensionamento de uma determinada instalação, de um determinado dispositivo. Se isso for seu foco, ou se você vai usar muito esse recurso, o alicate amperímetro é o caminho. Você tem que ir pelo alicate amperímetro. Se você usa um misto de ferramentas, eu uso mais para eletrônica, manutenção em geral, eu prefiro mais ver uma tensão, uma frequência, uma capacitância, ou sei lá, só ficar em tensão, você já teria esses dois pequenos. Se eu quero mais recursos, medir temperatura, frequência, capacitância, enfim, recursos a mais, eu iria com um multímetro um pouco maior e um pouco mais específico. Se não, você vai perguntar, mas não tem aqueles multímetros amarelinho? Hoje em dia tem uns pretos também, né, que são extremamente baratos, né? Eu já tive 3 daqueles, todos eles queimam com o tempo, a chave é de má qualidade, eles não têm uma boa precisão. Então assim, você investe um pouco mais, por exemplo, esse daqui. Esse aqui é um Hikari, tá vendo? É um H1000. O H1000, ele tem um excelente custo-benefício, entendeu? Então ele tem várias funções, ele não é auto-range, por exemplo, então ele é manual, então você vai ter que se atentar na hora do uso, de não colocar na escala errada, senão você queima ele. E ele é um multímetro bem preciso, digamos assim. A tela dele é bem pequena, mas ele é bem preciso, entendeu? A mesma coisa se aplica ao H266. Se você pega ele é um multímetro simples, tá vendo? Multímetros simples, que são multímetros quase que analógicos, né? Só no analógico que não tem esse ponteiro aqui, porque de resto, suas escalas são manuais, entendeu? Você precisa colocar manualmente cada escala. Esse aqui tá sem bateria, mas você precisa usar cada... porque eu tô usando mais esse, tá, galera? É por isso que aquele ali tá sem bateria. Então, assim, se você preza por tamanho, beleza, você compra o menorzinho. Se não, o maior, beleza, tranquilo. Já na questão
entre esses dois aqui, o que muda? Esse aqui é alto range. Se, por exemplo, eu colo medir corrente contínua, eu simplesmente boto em corrente contínua e deixo. Ele vai mudar as faixas. Se eu tiver medindo uma pilha de 1,5 volt, ou se eu tiver medindo um transformador de 20, 30, 40, 60, ele vai automaticamente se programar de milivolt até o limite dele, né? Que no caso aqui, vocês podem ver, opa, é 1000 volts DC e 750 volts, ou seja, 750 alternado e 1000 contínuo. É um multímetro muito bom. Aqui atrás fica os fusíveis dele, tá vendo? Porta-bateria e os fusíveis. Ou seja, para você trocar, você basicamente só precisa tirar um parafuso. No meu caso, nem isso, porque eu não deixo esse parafuso aqui, porque agiliza na hora de trocar a bateria. E é uma tampa que não cai, entendeu? Então não tem necessidade, eu não vejo necessidade do parafuso aqui. Mas evita uma perca, né? Então sempre bom ter um recurso. Se eu quero alguma coisa mais minimalista para colocar na maleta, ou preciso comprar vários, e então esse aqui não entra tanto no orçamento. A gente já... Tô nem mais falando de Fluke, tudinho, eu tô falando de Hikari. Se o Hikari já não entra mais no seu orçamento, essa marca aqui, cara, tá me surpreendendo demais. Aneng. Na verdade é um conjunto de marcas, né? Tem vários multímetros desse de várias marcas diferentes. Mas assim, no geral, são mesmo. Eu gosto dos da Aneng porque eu já tive a oportunidade de testar outros. E cara, a precisão é muito boa mesmo. A precisão é muito parecida. E outra coisa, por exemplo, esse pequenininho. Se eu ligar ele, deixa eu ligar ele. Veja o tamanho dos dígitos e olha o tamanho desse display. É quase o triplo do display. Até desse aqui meu, ó. Se você for ver os dígitos mesmo, levar o dígito ao pé da letra, são quase iguais. Entendeu? Então, assim, é um multímetro de boa qualidade. E a vantagem disso aqui, ele é, além de ser alto range, ele é praticamente automático, né? Ele não tem a chave de seleção. A seleção ainda não é automática, porque ele precisa ser manualmente mudado, né? Mas, assim, já existe da Aneng, por exemplo, multímetros inteligentes, que a gente chama, né? Que aí você não precisa, nem essa questão de seleção você precisa. Porque corrente alternada, contínua, essas medições ele já faz automaticamente. Você pode tirar de um e colocar no outro sem alterar. Entendeu? Nesse caso aqui ele ainda precisa que você mude as faixas. E vê só, ele não tem relativo, foi o que mais me sentiu falta. Porém, ele tem o controle de range manual, caso você queira manualmente mudar as faixas. E o controle máximo, entendeu? Então você vê o valor. Ele tem o Rose e ele tem ainda uma lanterninha, entendeu? Bem legal. Tem a versão dele que mede capacitância e frequência, se eu não me engano. Mas é um pouco mais caro, mas como eu tenho esse maior para essa funcionalidade, que é mais para eletrônica, esse daqui não tem essa utilidade. Agora, se você precisa fazer uma aferição, que não é indireta, que você não vai precisar de muitos recursos, é uma determinada função. Eu quero medir tensão, ou corrente, ou alguma coisa do tipo. Existem o que a gente chama de multímetros fixos, pelo menos. É assim que eu conheço. São esses aqui. Esses aqui são analógicos. Quando eu digo analógicos, analógico mesmo. Pra você ter noção, a calibragem deles é feita só através desse pino preto. É isso mesmo. Eles têm que ser calibrados. Mas, no geral, eles são bem precisos. Aqui nós temos de 0 a 50. Aí você me pergunta, o que? É só olhar no meio. Volts. Tá vendo? No caso, esse aqui é volts contínuo. Então, você vai ligar ele em paralelo com a bateria, circuito, seja lá o que for, um disjuntor, seja lá qual for o que você precisa medir, através desses fios. Ele vem uns parafusos, uns suportezinhos para você prender. E aí você consegue usar ele, deixar ele preso num painel e dar a referência. No caso, esse aqui é de 0 a 15 volts. Para eletrônica, esse aqui é o que eu mais uso, que é de 0 a 500 miliamperes. Contínuo, é claro. Por quê? Isso aqui você consegue ver a leitura de uma placa de celular, de computador, se ela consegue dar o boot, entendeu? Se está só sem vídeo, por exemplo, ou se realmente não está acontecendo nada. Porque às vezes você está apertando o botão e a placa tenta iniciar e depois ela desliga, entendeu? Então aí você já sabe que pelo menos não é o botão, né? Enfim, isso aqui é 500 mAh, é bem pouquinho. Mas também eu tenho outro aqui maior para uma leitura um pouco mais maior. Esse aqui precisa ser calibrado, ele não tá batendo certinho. Não, talvez seja minha mão aqui porque eu tô mexendo, né? E como você sabe, esses manuais eles têm que ficar fixos, porque
eles se mexem com o movimento. Eles lá dentro tem um, acho que no de tensão é melhor. Tá vendo? Ele é manualmente, ele é tipo por indução que ele funciona. Então aqui, ó, 10 amperes, 0 a 10 amperes, né? 0 a 10 amperes contínuo. E esses dois aqui, eles precisam ser ligados em série com o sistema. E esse aqui em paralelo. Tensão em paralelo. Corrente em série. Porém, se você quer uma medição, isso aqui é uma coisa mais antiga, né, que antigamente se usava. Você quer uma medição mais moderna, digamos assim, existe isso aqui, ó. Acho que o outro tá até melhor de ver. São multímetros fixos e eles medem tensão e corrente no mesmo sistema, no mesmo display. Ele tem um display de segmento vermelho para a tensão e um display de segmento azul para a corrente. Você já vem com os cabinhos, tudinho, e você simplesmente só coloca. No caso aqui, ele tem que fazer uma ligação, né? A ligação para fazer a medição e uma ligação para alimentar ele, entendeu? Então, ele tanto alimenta quanto fica em série com o sistema. Então, ele consegue fazer o papel dos dois ali no mesmo dispositivo. E a vantagem dele é que você pode balançar, digamos assim. Então, se você precisa fazer uma medição não muito precisa, arredondar. Eu quero ver a tensão da bateria, saber se ela está prestando, não está prestando, ou coisa do tipo. Isso aqui compensa. Você coloca isso aqui dentro de um casezinho bonitinho e bota 2 pedaços de fio e vai ter uma certa resistência, óbvio, mas no geral já funciona como multímetro para aferições mais simples. Talvez se quiser deixar ele fixo, foi para que ele foi projetado, né? Corrente e tensão fixa. Ele tem a limitação dele, as especificações, existem deles para várias gamas, digamos assim, de funcionamento. Bem, no geral, era esse aqui o vídeo, beleza? E depois eu vou trazer um vídeo separado aqui, se vocês tiverem curiosidade de algum deles. O meu dia a dia mais, como eu disse, eu uso esses dois aqui e esse aqui. E quando eu preciso medir uma corrente, eu uso esse aqui, corrente AC, né? Então, no geral é isso. Esses daqui eu boto mais nos meus projetos, né? Que você precisa fazer uma automaçãozinha, ou você precisa ter uma leitura de um certo dispositivo, uma fonte chaveada, uma bancada, um trafo. Então, isso aqui para deixar fixo, entendeu? Lembrando que esses daqui são um pouco mais baratos, tá? Esses analógicos. Porém, vocês viram, a precisão da medição deles depende diretamente de quão estático eles ficam, né? Quão parados eles ficam. E também com a calibragem, ou seja, depois que está no sistema, seria bom você colocar um multímetro ou algum outro dispositivo de medição para poder fazer a medição e a calibragem deles individualmente, entendeu? Mas no geral, era isso que eu queria falar. Existem muito mais, eu vejo muita pessoa falando de multímetro e alicate amperímetro como se só existissem esses grandes. Não existissem os digitais, né, quase digitais. E não existissem os analógicos, os fixos, os digitais fixos, enfim. Você não precisa comprar um multímetro desse para fazer uma aferição de uma bateria simples. Você pode usar um desse, ou um desse, que é bem baratinho. Se você quiser fazer uma estaçãozinha, um lugar só para medições, você pode usar um desse, por exemplo. Então, o uso vai depender muito da pessoa, entendeu? E, como eu disse, tudo isso aqui foi comprado com o preço de um Fluke bom. E esse aqui tinha quase a mesma precisão do outro Fluke. Então, chega a ser uma piada, mas às vezes compensa mais você ter várias ferramentas com cada uma sendo melhor em uma área do que uma única ferramenta que talvez não sirva para tudo, né? Mas esse foi meu vídeo. Se precisarem, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, deixa aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo separado sobre algum desses instrumentos. E até o próximo vídeo.